Numa entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não vai voltar atrás nas decisões sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo com as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Moraes disse também que quem tiver culpa será condenado e quem for inocente, absolvido. A gente vai colocar agora aí para você ver o que disse ao The Washington Post, né? Pois é, tá aí uma fala, né? A gente separou um trecho, portanto, dessa entrevista. Não há a menor chance de recuarmos nem 1 milímetro sequer. Faremos a coisa certa, receberemos a acusação, analisaremos a evidência e quem deve ser condenado será condenado. Já quem deve ser absolvido, portanto, será absolvido. Um trecho, portanto, dessa entrevista para o jornal. O ministro relatou que estava assistindo a um jogo de futebol quando ele soube que Bolsonaro havia descumprido a ordem de não usar as redes sociais e foi então que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. As investigações contra Bolsonaro seriam a razão das sanções de Trump a Moraes. O ministro também fez uma comparação entre as realidades dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Ele lembrou que o nosso país já enfrentou ditaduras e tentativas de golpe que, segundo ele, fizeram com que a democracia brasileira criasse uma espécie de anticorpo, de anticorpos mais fortes. No texto, o jornal chama o ministro Alexandre de Moraes de o juiz que se recusa a ceder à vontade de Donald Trump. Tá lá, ó, disse o Alexandre de Moraes ao The Washington Post. Eu entendo que para a cultura norte-americana é mais difícil entender a fragilidade da democracia, porque nunca houve um golpe lá. Mas o Brasil teve anos de ditadura sob a gente convivendo sobre ditadura, né? Getúlio Vargas, depois a gente teve o golpe de 1964, que se estendeu ali o regime militar até 1985, mais ou menos, quando houve um processo de redemocratização, um processo lento, que nós tivemos que nos levantar, que acordar a democracia no nosso país, e ali chegamos na época com o presidente Tancredo Neves, que ainda não havia sido eleito de forma pelo povo brasileiro, foi eleito de forma indireta, não conseguiu assumir o poder porque ficou doente, morreu antes, veio a assumir José Sarney. Em seguida tivemos lá um processo em que houve uma votação, né, em que chegamos ali com Fernando Collor de Mello, eleito democraticamente e que foi deposto do cargo, sofreu um processo de impeachment e que está preso atualmente por causa de problemas de desvio de dinheiro, está preso um processo que se arrastou por longos anos. Aqui no Brasil, os americanos não têm a noção do que é você conviver num país em que você tem um ex-presidente preso, ou o atual presidente da República já foi preso, nós tivemos um outro presidente, Michel Temer, que também já foi preso, embora por pouco tempo, e que, ao que tudo indica, estamos seguindo para que, se tudo correr de acordo com o que está parecendo que vai acontecer, a partir do mês que vem pode ser decretada a prisão de um outro presidente. Então, como é que o norte-americano vai entender o que está acontecendo aqui, gente? A gente vive num regime frágil, que é a democracia, um regime frágil que precisa ser levado em consideração o tempo inteiro com muito cuidado. Né? Já dizia até, dizem livros de história aí que a democracia é o pior regime, exceto todos os outros. Bom, e aí, André, tem uma outra parte também que eu vou pedir para colocar para gente, dessa fala, né, do ministro Alexandre de Moraes ao Washington Post. Olha só, ele segue ali, uma outra parte de outro trecho que a gente pegou, né? Segue a entrevista dele, outros 20 anos de ditadura militar e inumeráveis tentativas de golpe. Quando você é mais atingido por uma doença, você desenvolve anticorpos mais fortes e procura uma vacina preventiva. Portanto, algumas das partes dessa entrevista de Alexandre de Moraes para o jornal The Washington Post. E as sanções dos Estados Unidos foram baseadas na Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. Com a decisão, né, bens de Moraes nos Estados Unidos foram bloqueados e ele ficou proibido de fazer negócios com empresas ou mesmo com cidadãos americanos. O ministro admitiu que a situação
é desagradável. Mas ele reafirmou que segue com admiração pela democracia norte-americana. Na entrevista, o jornal norte-americano ainda chamou Moraes de xerife da democracia e destacou decisões dele contra redes sociais como o X de Elon Musk. Né? Tá aí, ó. Olha, vou até aproveitar aqui para citar para vocês aqui que eu falei que é da história daquela frase famosa aqui, a famosa frase, a democracia é o pior regime, é o pior dos regimes, excluindo todos os outros. A frase é atribuída ao ex-primeiro-ministro Winston Churchill, lá da Inglaterra. Essa frase é a dita e é ela que nós tentamos defender aqui o tempo inteiro. Luciane Landim está com a gente também aí em Brasília, né, Lu? Pois é, André, o que chama atenção também nessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao The Washington Post é o seguinte: Moraes dá raríssimas entrevistas a veículos de comunicação e a gente cita tanto o Brasil, que é onde ele atua, quanto veículos, jornais de outros países. A gente sempre vê o ministro do STF se manifestando por meio de decisões em que ele relata ali justamente a posição dele, também por meio de eventos oficiais com caráter jurídico, mas não em entrevistas. Acontece, claro, dele conceder, dele conversar com jornalistas, mas isso não é uma coisa rotineira, não é comum, pelo contrário, é rara. E a gente viu essa entrevista sendo publicada justamente em um jornal que é sediado nos Estados Unidos, mais especificamente em Washington, na capital dos Estados Unidos, que é de onde também Donald Trump, o presidente do país, assina decisões, conversa, despacha ali do gabinete, né? A Casa Branca fica nessa cidade dos Estados Unidos. Então a gente vê exatamente uma tentativa do ministro de conversar com quem está nos Estados Unidos, de mostrar o outro lado que ele defende, além do que é falado por Donald Trump aos apoiadores dele, especialmente sobre esse processo, essa ação penal da tentativa de golpe de Estado, que já tem data marcada para ser julgada, né? Esse julgamento que foi marcado pelo ministro Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma, para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro. A gente não sabe se a gente vai ter uma decisão já no dia 12 de setembro, porque, claro, algum ministro pode pedir vista, e esse pedido de vista, a gente usa esse termo técnico, né, mas para traduzir a um prazo em que algum ministro pede mais tempo para analisar o que está naquele processo. A gente vê isso acontecer na Justiça, vê acontecer no Congresso Nacional, só que a expectativa é de que isso tenha, sim, um desfecho ainda nesse ano, porque o prazo para vista é de 90 dias. Então, esse processo, se algum ministro pedir esse instrumento a mais, esse processo vai estar de volta à pauta ali em dezembro, antes do início do recesso, mas é essa a situação que a gente tem. Alexandre de Moraes tentando passar uma mensagem justamente para quem está nos Estados Unidos, vendo diretamente essa articulação de Donald Trump e o que o presidente dos Estados Unidos tem falado sobre as decisões do ministro em diferentes temas, né? Tanto sobre essa ação de golpe de Estado, mas também sobre redes sociais, vários outros instrumentos que têm sido alvo de ataque direto de Donald Trump a Alexandre de Moraes. André, Síria. Pois é, Lu, você que está mais perto aí, né? A gente sabe que quanto mais proximidade, mais perto fica da gente ficar sabendo das histórias, né? Há uma expectativa muito grande em relação ao ministro Fux, né? Luiz Fux, que há uma expectativa de que há uma possibilidade de ele pedir vistas, isso aí atrasar em 90 dias. Por causa disso também, o ministro Alexandre de Moraes já adiantou uma série de documentações aos ministros ali que estão, ministros do STF que estão para votar e para fazer esse julgamento, para que quando chegar lá no dia 2, né, do mês que vem, que agora já está aí, para que ninguém fale assim, não vi direito, não consegui conferir a documentação, quer dizer, ele já adiantou muita coisa para poder. O que se fala por aí em Brasília sobre Fux, hein? Olha, essa apresentação de documentos prévios, ela não é nenhuma garantia de que o ministro não vá pedir vista, até porque essa é uma possibilidade prevista no regimento do Supremo Tribunal Federal e não há nada de legal com ela. É um instrumento que todo ministro tem acesso. Mas a posição de Luiz Fux e essa expectativa sobre o voto dele, se ele vai pedir vista ou não, é justamente por decisões passadas do ministro envolvendo ações que tem Alexandre de Moraes como relator, especialmente sobre esses casos
fatos do 8 de janeiro, dos atos de 8 de janeiro, que foram a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes aqui em Brasília, né? O ministro Fux já se manifestou, já pediu até, se manifestou de forma, questionou, essa é a palavra, ele já questionou a pena imputada a esses réus e condenados, essas penas que chegam a 17 anos de prisão por quem depredou os prédios públicos aqui em Brasília, e a expectativa em torno de Luiz Fux é exatamente essa. A gente não tem certeza se o ministro vai pedir vista, mas internamente, nos bastidores, a avaliação é que se esse julgamento for adiado por decisão, por uso desse instrumento por algum ministro, vai ser sim de Luiz Fux, porque na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é o colegiado competente pelo julgamento de ações penais, é justamente o quadro que tem tido essas posições ali. Mas, claro, a gente tem que esperar para entender o que vai acontecer. Há quem diga que Luiz Fux não vai pedir vista, mas que o ministro pode sim questionar algum ponto do relatório de Alexandre de Moraes, que a gente também ainda não sabe qual vai ser, porque nesse relatório o ministro vai apresentar os pontos ali para o julgamento do mérito, ou seja, ele vai indicar se defende, na verdade, né, a condenação ou a absolvição desses 8 réus do Núcleo 1. Se ele defender a condenação, ele também vai colocar ali qual que é a pena prevista para esses réus. Então, há também a possibilidade de Luiz Fux fazer algum questionamento sobre esses pontos apresentados por Moraes, sem necessariamente pedir vista. Mas, claro, como eu falei aqui, a gente tem que esperar o que vai acontecer, porque muita coisa pode acontecer nesse julgamento, né? São 10 dias aí, dedicados 10 dias corridos, mas, claro, não todos os dias vão ter análise desse caso, mas o dia 12 ao dia 12 de setembro, do dia 2 ao dia 12 de setembro, a expectativa que esse julgamento aconteça na primeira turma, se não for adiado e liberado de volta ali para análise na primeira turma somente em novembro, André.